Olá, Rosas de Saron, igreja que será coroada por Jesus Cristo, o Rei está voltando, amém? Lembrando que a igreja somos nós, eu e você, que possamos dar um bom testemunho para que mais vidas possam ser alcançadas conforme a nossa procedência nesse plano terreno, amém? Hoje, amados, eu vou falar um pouquinho sobre o voto de Nazireu. Primeiramente, você precisa saber o que significa Nazireu, amém? Nazireu é uma pessoa consagrada e separada às coisas do Senhor, amém? Em Números, capítulo 6, do versículo 1 ao 21, fala sobre o voto, né? O voto de Nazireu, que era um voto, que era uma consagração a Deus, que aparecia na Bíblia, nesse livro, que era de se abster de alguns alimentos e bebidas, além de não cortar o cabelo. Tem casos, né? Voto de Nazireu, não cortar o cabelo. Por exemplo, alimentos e bebida. Votos que você pode fazer de Nazireu. Alimentos e bebidas, abstinência de vinho e outras bebidas fermentadas. Cabelo, não cortar o cabelo deixando crescer livremente. Tem gente que faz voto com cabelo. Tem irmãs que não cortam o cabelo porque fazem o voto de Nazireu, por uma causa específica, é um voto. E quando você faz um voto, você tem que pensar que não pode ser quebrado, amados, que a palavra de Deus diz, né? Melhor é que não faça voto. Então, o voto de Nazireu é realmente para quem tem um chamado, o Espírito Santo está requerendo algo de você. Amém? Tenha prudência e sabedoria. Outro voto de Nazireu: carne, não comer carne e nenhuma substância, se abster de carne por algum período que você vai determinar, né? Que você vai sentir da parte de Deus durante um prazo. Cadáveres, não tocar em cadáveres. Purificação. Se quebrasse alguma regra, deveria ser purificar durante 7 dias. Então, também existe esse voto de Nazireu que você pode fazer por purificação durante um período de 7 dias. Oferta. Apresentar uma oferta pelo pecado. Então, seria uma oferta que talvez até mesmo de remissão, né? Uma vez que você detectou o pecado e você precisa não só a oração, o jejum e a leitura da palavra, mas também apresentar um voto em espécie, porque nós sabemos que o dinheiro é espiritual e só quem é espiritual entende a importância deste movimento, né? Fazer um voto. O voto de Nazireu era uma consagração especial que uma pessoa fazia diante de Deus. Era uma decisão pessoal e não era obrigatória a todos. Então, é uma forma de você se aproximar de Deus de forma mais profunda, porque vai exigir algo de você para que você possa desenvolver essa intimidade com Deus, né? Então, é um voto de Nazireu importante que deve ser feito guiado pelo Espírito Santo. Se você tem alguma pendência no plano espiritual que você precisa, né, destravar, ou você precisa de uma purificação porque você entrou em muitos pecados de iniquidade. Então, é um voto de Nazireu, é importante fazer. De repente, você se separar um período de 7 dias, se consagrando, já também com a questão do alimento, se abstendo, de repente, 7 dias sem comer carne nenhuma, nem vermelha, nem branca. Além disso, fazendo um jejum, se você conseguir ficar esse período aí, 3 dias, à base de água, juntamente com esse voto de Nazireu. E tem
a questão também, como foi relatado, do cabelo, que tem irmãs que não cortam o cabelo. É um voto que elas fazem ao Senhor por uma causa muito específica, muito importante, muitas das vezes quase que impossível aos olhos humanos. E aí elas entram na presença do Senhor e fazem esse voto, lembrando que não pode cortar nem as pontas. Tem irmãs que não cortam nem as pontas, não pode pintar cabelo de jeito nenhum, mesmo que vai ficando branco. Então é um voto com o Senhor, né? E a Bíblia fala, né, sobre quando você for fazer um voto diante de Deus, quando a Deus fizeres um voto, não tardeis em cumpri-lo. Tá em Eclesiastes 5:4. Então, voto é uma coisa muito séria. Tem gente que faz voto e não cumpre, depois vai ficar com prejuízo espiritual. Vai ter que depois reaver isso, porque o Espírito Santo vai te cobrar. Então, né? Deus não se agrada de tolos, não se agrada, né? Geralmente é tolo que faz voto e não cumpre, porque Deus pode ficar inclusive irado, né? Por isso que antes de fazer um voto, você tem que ter a plena certeza de que você vai se esforçar muito para cumprir esse voto. Amém? Então é isso. Hoje nós estudamos um pouquinho sobre o voto de Nazireu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Shalom, shalom. Até o próximo episódio. Ah, sim, lembrando que você se inscreva no nosso canal, assine todas as notificações, né? Compartilhe com o maior número de pessoas e venha fazer parte do nosso grupo fechado do WhatsApp, você mulher que precisa de uma cobertura espiritual, que precisa de fortalecimento na hora de fazer jejum, está se sentindo fraca, não está conseguindo fazer sozinha. Lá nós fazemos toda semana um tipo de jejum, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje o nosso grupo fechado já temos 300 mulheres para a honra e glória do Senhor e queremos crescer, para que a obra do Senhor venha crescer cada dia mais, né? Umas ajudando as outras, a oração de forma coletiva, a igreja que ora é a igreja que vem. Se tem situações que você precisa de alguém te ajudando na mesma concordância, ligando aqui na terra, uma petição no trono de Deus para que o céu se movimente ao nosso favor. Amém? São segredos espirituais que, à medida que eu vou gravando alguns vídeos, você vai se inteirando, né, de pouquinho em pouquinho, porque tem pessoas que chegam desinformadas, pessoas recém-convertidas, pessoas que já estavam no caminho, mas desviaram, pessoas que estão enfrentando um deserto, né? Então, aqui é um momento de crescimento espiritual, na graça, no conhecimento e de fé em fé, de valor em valor. Amém? Que Deus abençoe. Shalom, shalom.